Cornélio Pires, onde estás, ó morte? Santo Agostinho e o Espiritismo. Em um dos seus números, a excelente revista argentina Constância publicou um interessante documento que se acha em plena relação com o Espiritismo. Trata-se de uma carta que Santo Agostinho, bispo de Hipone, dirigiu a Evódios e cuja tradução aqui consignamos. Caro Evódios, eu vou te contar um fato, meu amigo, que te dará matéria a meditar. Os nossos irmãos Senádios, conhecido de todos nós como Doutor Eminente, o nosso irmão Senádios, conhecido de todos nós como Doutor Eminente e que se acha atualmente em Cartago antes de voltar para Roma, onde vai assumir um posto distinto, merece minha amizade particular pela sua grande piedade e sua ativa caridade, da qual está bem informado. Todavia lhe falta, e muitas vezes ele nos disse, poder crer numa vida após a morte. Mas Deus, querendo sem dúvida que a sua alma não fosse condenada por esse erro, fez que uma noite lhe aparecesse como em sonho ao nosso irmão Senádios, em admirável moço de nobre aspecto, que lhe dirigindo a palavra lhe disse: segue-me. Senádios obedeceu e seguiu seu visitante. Junto eles chegaram a entrar na cidade, onde ouviram um coro harmonioso de vozes celestes. Como nosso amigo manifestasse o desejo de saber de onde provinha esta divina harmonia, o moço lhe fez saber que o que eles ouviam era a voz dos eleitos. Senádios, depois dessa noite, não quis dar importância ao episódio e procedia como fazem os demais homens incrédulos. Mas eis que, diversas noites depois, e sempre durante o sono, o mesmo moço lhe apareceu ainda e lhe perguntou se ele o reconhecia. Senádios respondeu que o reconhecia bem. E mesmo para demonstrar o seu reconhecimento, lhe contou o passeio até aquela cidade e as vozes que ele havia permitido ouvir. Tu viste e ouviste essas coisas quando estava dormindo ou acordado? Interrogou a aparição. Dormindo, replicou Senádios. Senádios, tu tens razão, tu vistes, eu ouviste dormindo e sabes muito bem, caro Senádios, que o que agora acontece a ti se produz durante o sono, mas diz-me atualmente onde julgas que estás o teu corpo. Meu corpo, respondeu o doutor, está na casa onde eu moro. Bem, aprovou o interlocutor, mas não sabes tu também que os olhos que fazem parte do teu corpo estão nesse instante inativos e como que sem vida? Eu sei, porque olhos por consequência poderão então ver todas as coisas, com que ouvidos podes ouvir. Senádios não pôde responder, e o misterioso moço, mostrando quão grande era a sua habitação, retomou a palavra para explicar o mistério nestes termos. Como os teus olhos de teu corpo, enquanto tu dormes, são inativos e inúteis, é porque possuis outros órgãos, outros olhos com as quais me vês, e tu vês todas as coisas que eu tive a ocasião de te mostrar, pela mesma maneira depois da morte, quando tiveres perdido os órgãos corporais. Tu terás certamente um outro poder vital, com o auxílio do qual continuarás a viver, e serás provido de uma faculdade sensitiva, por meio do qual perceberás. Não duvida mais, meu amigo, do fato da existência de uma outra vida que segue após a morte. E foi assim, meu caro Ovídios, que atualmente nosso amigo Senádio se convenceu da realidade de uma outra vida, havendo todas as suas dúvidas se dissipado. Um espírito pela mediunidade rompe. Descoberta em sonho.
professor Otto Lowy, de Estocolmo, detentor do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, declarou que sua descoberta do mecanismo dos nervos foi o resultado de um sonho que se repetiu 2 vezes. Na primeira vez ele despertou em seguida ao sonho, às 3 horas da madrugada, e fez algumas anotações incompletas, mas não pôde mais tarde lembrar-se do sonho, nem decifrar as notas. Na noite seguinte repetiu-se o sonho e desta vez despertou. Levantou-se, foi ao seu laboratório e começou a experimentar. Minhas experiências após o sonho, declarou ele a um repórter, tiveram bom êxito e assim fiz uma das experiências mais importantes da ciência moderna. De onde provinham as informações transmitidas pelo sonho? Pergunta. É possível que tenha vindo do seu subconsciente ou do invisível com o propósito de auxiliá-lo. As 2 explicações são aceitáveis. Novo mundo surgirá. Foi comemorando em 1937 o 40º aniversário do Templo Wesley Metodista em Lancaster e foi a maior reunião nos últimos anos. O orador oficial, conhecido espiritualista Hannen Iswafer, recebeu grande ovação quando assomou ao púlpito para falar sobre o mundo do amanhã. Descrevemos a sua peregrinação espiritual. Ele disse: após muitos anos de ateísmo, aqui fui arrojado pelas contradições do ensino religioso ortodoxo. Fiz uma enquete no espiritismo animado, de um cinismo zombeteiro. Naquele tempo não via propósito algum na vida, agora vejo desdobrar-se à minha frente um propósito, um plano. Faço o exame retrospectivo na história e verifico quanto o homem avançou. Os porta-achotes que pertenceram a todos os credos e raças parecem ter sido lançadas para adiante por algum poder maior que o próprio. Agora, como então eles tiveram as experiências físicas, eles viam visões e ouviam vozes. Movidos por coragem sobre-humana, eles não só gozavam de maior liberdade, um melhoramento mais completo para a grande massa, uma maior compreensão da verdade. Porém, viviam e muitas vezes morriam pela crença. Quando moço, eu pensava nesses pioneiros. Alguns eram eclesiásticos, que afrontavam o barbarismo. Outros eram cientistas que desafiavam eclesiásticos. Alguns abandonaram a igreja completamente e fundaram novas seitas. Outros não pertenceram a igreja alguma e só viam ignorância no ensino religioso. Cada qual conhecia um bocadinho da verdade. Ninguém a conhecia toda. Hoje veio todos terem sido parte de um grande plano e por meio deles o mundo se tornou melhor, evoluindo em movimento para as coisas mais elevadas, de maior compreensão. Creio que um novo mundo surgirá no novo conhecimento que possuímos. Creio que o reino do céu na terra se realizará quando o homem compreender que há o mais que suficiente para todos e que a munificência da natureza tudo está inundando e que só o egoísmo e a estupidez criminosa do homem aqui não lhe permite demolir a parede que ele mesmo edifica, a parede do preconceito que o separa do reino. Alguns procuram pô-la abaixo, outros fizeram nela um pequeno orifício através do qual olham furtivamente. Porém, de qualquer modo, a parede subsiste, o reino do céu está do outro lado. A reencarnação no Japão. A revista Espírita publicou um interessante caso de reencarnação verificado no Japão, tal como se vai ler. A Tribuna Ilustrada noticia o extraordinário caso do menino hindu de Chandinagar, que conservou a lembrança exata de sua precedente existência. A Gazeta de Messina e delle Calabria, que se publica em Messina, fez alusão ao caso de Chandinagar e transcreve o seguinte fato, extraído de Shinsetsu Shu, acontecido no Japão e cuja autenticidade foi controlada pelas autoridades locais.
No Japão, comunica o senhor Giuseppe Carlide. Kati Sougoro gracejava no arroz com a sua irmã mais velha, Fouza, e disse-lhe: minha irmã mais velha, onde tu estavas antes de nascer em nossa casa? Como tu queres que eu saiba que eu era de mim antes do meu nascimento? Que era de mim antes do meu nascimento? Replicou Fouza. Então tu não te podes lembrar o que era antes de nascer? E tu te lembras? Sim, respondeu Kati Sougoro. Eu era filho de Kiabai-san, do país de Odokubo, e meu nome era Touzo. Como tu não sabes todas essas coisas? Minha mãe era Oshido-san. Quando eu tinha 5 anos, Kyubai-san morreu. Ficou em seu lugar um homem que se chamava Hanshiro-san e que me estimava muito. Mas com a idade de 6 anos eu morri de varíola. Eu me lembro que me puseram num vaso de barro, segundo o uso japonês, e fui inumado numa colina. Fouza, admirada, contou isso a seus parentes. Diante deles, Kati Sougoro confirmou seus dizeres e pediu-lhe permitir fazer uma visita também ao túmulo do seu primeiro pai, visitar sua mãe de outra existência. Kati Sougoro acompanhou de sua avó e de Mate Soldeira, autoridade do país. Foi conduzida a Rodokubo. O menino indicou a casa em que tinha vivido anteriormente. A avó e Mate Soldeira pediram-lhe dizer o nome do proprietário. Hanshiro e a mulher Shidio, foi a resposta. A avó e a autoridade perguntaram se eles tinham tido um filho. Touzo nasceu nesta casa, foi a resposta. Acrescentou, mas a varíola levou quando ele tinha 6 anos. Então, ficou depois tudo explicado. Touzo entrou na casa, olhou em redor de si, vendo molhos de folhas de fumo, disse: eu não me lembro de ter visto aqui fumo assim, essa árvore não estava ali, etc. Tudo o que ele dizia era exato, o que concorria muito para convencer a Shidio, que era mesmo seu filho, que ali estava. As pessoas da cidade apelidaram-no Rodokubo Touzo. O vigário perguntou à mulher o que ele faz para que tal milagre se realizasse em sua casa. Tsuya respondeu que ele recitava cada manhã à noite o Nilboshizo. O padre Fenkin, do templo de Sengikai, relatou esses fatos detalhadamente. Acrescentou a seguinte nota: isto é o relato de um fato verdadeiro, assim certificado por Matsudeira e as pessoas vindas de Nakanomura para verificar o caso. Matsudeira escreveu o seguinte: eis aqui inclusa e transcrita a relação da reencarnação, renascimento de Kati Sougoro, que não ofereceu nenhuma dúvida, pois foi controlada por mim. O senhor Giuseppe Cardile, na Gazeta de Messina e dele Calabria, acrescentou que o caso Kati Sougoro é interessante, porque o rapaz não se lembra só da sua precedente existência, mas também de acontecimentos que seguiram a sua desencarnação. O que prova, diz ele, que apenas pesquisas fariam esclarecer a verdade dos fatos, das antigas revelações orientais, hoje apagadas pelo obscurantismo do Ocidente. Com Lendolen ao lado de outro espírito.
O Espiritismo, só ele conciliará a ciência com a religião. Não será possível combater a religião em nome da ciência, porque a religião não será mais o dogma acanhado e exclusivo, o culto material que houvermos conhecido, será o remate triunfal de todas as conquistas, de todas as aspirações do espírito humano. Será o surto do pensamento que se apoia na certeza experimental, na comprovada evidência do mundo invisível. Na cognitiva apreensão de suas leis e firme nessa base sólida se elevará para a causa das causas, para a soberana inteligência que preside a ordem do universo, para abençoá-la, por lhe haver concedido a possibilidade de penetrar suas obras e associar-se a elas, Leon Denis. Provas do Dr. Lee. Nos Estados Unidos tem uma prima, uma senhora muito interessada no espiritismo, a maior das negações da humanidade. Dela recebi a obra Minha Aventura no Espiritualismo, da autoria do Dr. Lee Howard. O livro, com todas as autobiografias, está cheio de interesse humano, porém, de seus relatos evidentes, destaco uma mais em relevo. Depois de descrever a materialização do espírito de uma mocinha de 14 anos, falecida 15 dias antes, o Dr. Howard relata o seguinte: seguem-se outras materializações do lado de fora do gabinete. Desta vez, o nevoeiro ectoplasmático aglomera-se à frente da cortina e, de novo, a luz vermelha era suficiente para a observação satisfatória. Uma forma muito mais alta que a primeira emergiu do nevoeiro, quando falou num timbre de voz excepcional. Imediatamente o espírito foi saudado com a exclamação: Lucille Weston. Era, segundo me disseram, uma cantora popular no palco da ópera. Um cavalheiro presente levantou-se de súbito, saiu do círculo, colocou-se ao lado da forma materializada. Esta apoderou-se do braço do cavalheiro e com ele deu algumas voltas pela sala, enquanto suas vozes se misturavam num dueto de beleza indescritível. Este episódio teve notável sequência. Certa noite, 15 anos mais tarde, em Los Angeles, eu assisti a uma sessão de trombeta com um conhecido médium. Enquanto a trombeta apontava para a segunda assistente, à minha cadeira, dirigiu-se-lhe uma voz de timbre impressionante. Quando eu me esforçava por lembrar onde já ouvira aquela voz inconfundível, a mencionada senhora exclamou: "Esta é Miss Weston, não é verdade?" Grandemente excitado, eu interrompi rudemente: "A Miss Weston que ouvi certa vez em Cleveland." Rapidamente a trombeta veio a mim e dela saiu aquela voz de tonalidade característica e articulou o meu nome. Em seguida mencionou Mr. Burroughs e fez-me recordar alguns esquecidos incidentes daquela sessão em Cleveland. "Lembra-se do dueto daquela noite?" disse o espírito. "O cavalheiro que então comigo cantou é o marido da senhora a qual há pouco falei." Era verdade, também um casal Burroughs havia fixado residência em Los Angeles. O cavaleiro estava ausente e Miss Weston, espírito, lhe mandou uma mensagem por intermédio de sua esposa. O Dr. Howard também se refere às assinaturas de uma senhora espírito pela instrumentalidade de 2 médios diferentes e diz: as duas assinaturas produzidas em intervalo de 1 ano eram absolutamente semelhantes. Nenhum perito reconheceria diferença entre ambas. Não vejo como essas pessoas engenhosas, que tudo explica pela teoria do subconsciente, vão se arranjar para afastar esses tropeços do seu caminho. Quando um poltergeist exerce força capaz de levantar toneladas de peso, não haja dúvida, leva-se a crédito de uma menina presente, que entretanto não pôde levantar a 100ª parte desse peso. Os abaladores fenômenos de assombramento objetivo são levados à conta de impressões pesadas na vizinhança. E segundo o bispo Barclay, nisso nada de material existe, porém tudo é o efeito de um pensamento.
Sabendo que 90% dos nossos leitores ou leitoras nas páginas por nós escolhidas em obras que infelizmente até hoje não lhes interessam, pois não são espíritas, avisamos que todos os tópicos dispersos neste livro-álbum com as iniciais LD são extraídos do livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, admirável livro que muito interessa a crentes e descrentes, obra que muito recomendamos. Revelações de utilidade. Entre inúmeros exemplos desta espécie relatados por César de Vesmes, citamos este exemplo inesquecível. Quando Dante Alighieri faleceu em Ravenna em 1321, constataram que ainda faltava os 13 cantos finais da Divina Comédia. Procuraram-nos por toda parte, questionaram os amigos que tinham estado em relações íntimas com o poeta, mas tudo em vão. 8 meses depois, quando se havia renunciado a todas as esperanças de completar o grande poema, Jacopo, o filho mais velho de Dante, viu seu pai em sonho, com o rosto resplandecente, todo vestido de branco. Jacopo lhe perguntou se ele ainda vivia, ao que o poeta respondeu: sim, mas a verdadeira vida, não a vida de outrora. Então o filho questionou-o sobre os 13 cantos que faltavam ao poema. Parecia-lhe que o pai o conduzia ao quarto em que habitualmente dormia. Indicando certo ponto de uma parede, o morto disse: aqui está o que há tanto tempo estivesses a procurar. Jacopo despertou e foi à casa de um proeminente cidadão de Ravenna, Pietro Giardino, que durante um longo tempo fora um dos discípulos do poeta. Relatou-lhe o sonho e acompanhou-o à antiga morada do pai, com autorização da pessoa que então morava no prédio. Eles deslocaram um caixilho pregado à parede, que dissimulava um esconderijo, cuja existência era por todos ignorada. Aí encontraram muitos papéis bolorentos, entre os quais a última parte da Divina Comédia. Boccaccio, que apenas contava 12 anos quando morreu o poeta, foi informado do acontecimento pelo próprio Pietro Giardino, que fora testemunha ocular da ocorrência. O biógrafo Boccaccio registrou o fato em sua obra Vida de Dante Alighieri. Visão do outro mundo. O Daily Mail noticiou o seguinte fato: durante uma operação grave, o coração do senhor John Puckering parou e os cirurgiões, por meio da massagem e a injeção de um estimulante diretamente no coração, conseguiram fazê-lo pulsar de novo e o homem restabeleceu-se completamente. O repórter do Daily Mail entrevistou o jardineiro na sua residência em Arley, perto de Benglen, ouvindo dele o seguinte: antes de se operar, tinha certa apreensão pela morte, se não com medo, pelo menos com receio do desconhecido. Hoje tudo desapareceu. Foi isto que vi. Pareceu-me estar num local muito amplo e bem iluminado, onde havia enorme multidão. Estavam as pessoas de pé, em círculo, com aspecto natural de perfeita saúde, aparentemente vestidos como na terra. Notei que não havia crianças, seus rostos manifestavam uma felicidade tão intensa que tive a impressão de desejar juntar-me a eles. Na multidão vi 2 ou 3 amigos desta aldeia já falecidos, sendo que um deles morreu há 7 anos. Todos pareciam acolher-me com prazer, e esse antigo amigo fazia-me sinal com a cabeça e sorria. A felicidade de todos ali empolgou-me e perdi todo o terror da morte. A filha do jardineiro, que estava presente à entrevista, ajuntou que, quando o pai se reanimou, perguntou logo pela saúde da mulher, que havia morrido há 15 anos antes. E indagou também de alguns amigos, explicando mais tarde que os havia visto no outro mundo. Ele falava nessas pessoas, disse a filha, como se ainda vivessem. Há tempos, o Daily Mail citou o fato de um capelão americano que foi dado como morto de febre amarela. E que depois declarou:
Afirmo que o ato de morrer foi um dos mais agradáveis e sensacionais episódios da minha vida, a qual, entretanto, nunca faltam emoções fortes. Cornélio Pires, onde estás, ó morte?